Textor se irrita com o segundo tempo de Botafogo e Mirassol. Quem não se irritou, né? Mas pede paciência para David Ancelotti e descarta a mudança. Isso e muito mais agora. Vamos reagir aqui a SBT Esportes Rio, tem Globo Esporte, tem aí muitos conteúdos sobre Botafogo para vocês, tá? Desculpa aí a escassez de conteúdo hoje, porque eu mesmo fiquei muito irritado e meu aniversário, que presentão que o Botafogo me deu, foi ontem meu aniversário, né, dia 18, e dia depois da derrota eu não quis mexer com o Botafogo no meu aniversário, não quis me estressar, e é isso, tá? Deixei o dia inteiro sem vídeo nenhum, primeira vez desde que iniciou o canal, é o primeiro dia 100% sem nenhum vídeo postado, do minuto 00 horas e 01 minutos até 23h59 sem nenhum vídeo postado. Me desintoxiquei um pouquinho do Botafogo. Vamos falar de Botafogo aqui um pouquinho hoje, já que temos que nos preparar para pegar o Galo agora no final de semana. Ó, quem puder ajudar o canal, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo e bora assistir aí mais conteúdos. Antes, bora de Brasileirão. Botafogo abriu 3-0, tava tudo lindo no primeiro tempo, dando show de bola, mas o Mirassol reagiu e empatou o jogo. Desvio do Cris! Voltando lá dentro! 3-0 no primeiro tempo. E olha a reação dos botafoguenses no fim do jogo. Inadmissível o que aconteceu hoje. Nessa adversidade não sabemos reacionar bem. Uma segunda etapa onde desaparecemos. É que o segundo tempo foi terrível. Em 15 minutos, o Mirassol também fez 3 e acabou com a paciência do torcedor botafoguense. Se joga como na segunda etapa, posso compreender o torcedor. Depois de 17 jogos no comando do Botafogo, David Ancelotti experimenta o gosto amargo de uma fase ruim. Estádio bem vazio e protestos dos poucos torcedores que vieram. Antes do início do jogo, já era um torcedor super desconfiado depois dos tropeços recentes. O pior público do Botafogo nesse brasileiro registrou apenas 6.724 torcedores. Acho que é a forma dele protestar, apesar de eu não concordar, é isso. Quando ele está insatisfeito com o time, ele não vem. Quem foi, viu um jogo animado e um primeiro tempo quase perfeito. Quando o Santi Rodrigues recebeu bem antes do meio-campo, nem ele deve ter imaginado que teria tanto espaço para avançar. Pediu jogada pelo lado direito, conseguiu o passe, Savarino lá dentro! Era um Botafogo envolvente. Santi Rodrigues apareceu de novo, tocou para Vitinho, para Savarino e no rebote Alex Telles chutou e Cris Ramos desviou. 2-0. O Mirassol teve a chance de diminuir depois dessa linda jogada de Christian Renato. Pega Léo Link, voltou no Christian, bate em cima da defesa. A chance perdida virou contra-ataque para o Botafogo. Savarino, Botou na Veló, resposta imediata. Cris, Montoro, 3-0. Seguramente a imagem que temos que ter é a imagem da primeira etapa. O desastre no segundo tempo começou cedo. 34 segundos. E Chico da Costa, que tinha acabado de entrar, diminuiu. O zagueiro James chutou bonito, 3-2. Vem chute pro gol, James lá dentro! E aos 15 minutos, Lucas Ramon empatou. Testou pro gol lá dentro! Gol! Saber priorizar dentro do jogo, saber ler dentro do jogo quando é o momento de saber defender bem, que esse time sabe defender bem, mas não perder a cabeça no momento de dificuldade. O Botafogo reclamou de um pênalti não marcado em Barbosa. E dá um pisão ali, olha só. Olha, ele foi sem querer, mas sem querer também é falta. O Mirassol queria pênalti pela falta de Cuiabano e João Vitor. Um erro primário.
Ele está em posição de impedimento, mas ele não tem participação ainda no jogo. A falta ocorre antes da infração de impedimento. Um 3-3 que dói e coloca pressão em cima dos jogadores e principalmente do comandante. Aguentar agora a pressão, né? Aguentar a cobrança, que vai ser muita, né? Mas a gente precisa seguir junto com o mister. Não tem como não falar. Esse jogo aí trouxe péssimas recordações para a torcida do Botafogo, né? Vamos falar de 2023. O time era líder isolado, abriu 3-0 contra o Palmeiras, levou aquela virada histórica no segundo tempo, acabou perdendo o Brasileirão justamente para o Palmeiras na sequência. E agora esse jogo aí contra o Mirassol, né? 3-0 no primeiro tempo, de novo no Nilton e de novo a vitória escapa. Fantasma é para exorcizar, não é para ficar chamando não, que ele puxa o pé, cara. O Botafogo segue na 5ª posição, na frente dele está justamente esse incrível Mirassol. Mirassol tem 100 anos de história, mas está disputando o Brasileirão pela primeira vez, né? Que estreia, 4º lugar, sonhando com Libertadores, muito longe do rebaixamento. Parabéns realmente ao Mirassol, que time brabo, cara. Primeiro tempo, nota 1000. Coisa Alguém? Séria. Não, sério. Nota 1000. Bem. Escalação é essa, esse é o fogão. Sim. Espero que pro próximo jogo mantenha, porque é assim que a coisa vai andar, todo mundo ir se conectando. Você vê o Santi, ganha um pouco de sequência, já fica um pouco melhor. O próprio Danilo. Também se o cara cansar, meu amor, pode trocar, não tem problema não, tá? Aí, beleza. Chegou no segundo tempo, eu vou te falar uma coisa. Ainda nos 3 gols, no primeiro e no segundo gol, eu não vou nem falar que a culpa foi do Ancelotti dessa vez. Nos outros jogos eu falei aqui, gente, eu não concordo com essa troca desenfreada. Ou em algum momento eu não concordo com a demora pra mexer, não foi? Mas nesse jogo, pessoal, o Danilo, por que ele tirou o Danilo? Porque ele tinha um cartão amarelo? Não, porque o Danilo sentiu. Ele tá no sacrifício. E ele sentiu ainda no primeiro tempo. Sim. Porque eu vi o Nilton aquecendo, ainda no primeiro tempo eu falei, meu Deus, alguém sentiu. Mas ele foi até o final. Quer dizer, a troca do Ancelotti em colocar o Nilton, ela foi por uma questão clínica. Perfeito. O Danilo pediu pra sair. Então não foi o Ancelottinho que falou, caramba, tá ganhando, vou mexer. Não, ele trocou porque foi necessário. E aí, ali até o segundo gol, eu acho que ele não teve culpa. Eu acho que dessa vez a responsabilidade fica mesmo na conta dos jogadores que desplugaram, Pedrosa. Você joga futebol, você tem que jogar 90 minutos. Desplugou, o que vai acontecer? Você pega um adversário como o Mirassol, o terceiro melhor ataque do campeonato. Segundo. Agora o segundo de novo. Sim. Passou de novo o Cruzeiro. Os caras querendo, dando a vida, obviamente, e o treinador deles, que fez o jogo da prancheta perfeito e foi pro segundo tempo, falou, bom, tomei uma ataca do Botafogo, vou retocar. Retocou e melhorou. Sim. Então, assim, não pode desplugar um time do tamanho do Botafogo dentro de casa na altura do campeonato no jogo da moral, Pedrosa. Exato, Fernanda. Eu acho que concordo com você, principalmente sobre a escalação. Eu gosto dessa formação com 3 meias que podem ser móveis, a gente até comentou aqui. Seja o Savarino na direita, na esquerda, mas o Montoro e o Santos também conseguem fazer as 3 funções. Então, o Botafogo se tornou um time muito mais móvel e também por causa do Cris Ramos, que é um atleta que consegue dar mais profundidade para essa equipe do Botafogo. Laterais apoiando, Vitinho e Alex Telles, tanto é que participam ali, principalmente o Alex Telles do gol do Cris Ramos. E foi um Botafogo no primeiro tempo que tudo aquilo que a gente cobrou aqui ontem se apresentou. Padrão, transição rápida, criatividade, velocidade para poder conseguir fazer os contra-ataques. Um time que foi letal, inclusive. E assim, a gente está falando aqui um primeiro tempo muito bom diante de um adversário muito bom. Diante de um adversário que também está no topo da tabela e que compete por toda a bola e que é físico. É um time muito bem organizado pelo Guanás. E o Botafogo conseguiu meter 3-0. E foi surpreendente, tá? Não pelo que o Botafogo jogou, mas pela dificuldade que todo mundo achava que seria o jogo. Então, quando o Botafogo mete 3-0, eu acho que os próprios jogadores, quando voltam pro segundo tempo, o jogo tá ganho. E aí, isso é cruel no futebol, gente. No futebol não existe o jogo tá ganho. Não existe esse negócio, meti 3-0, acabou o jogo. Mesmo jogando em casa, mesmo depois de uma apresentação absurda, a entrada do Chico da Costa, que inclusive é um titular dessa equipe, ela muda também o jogo. Ontem o Chico da Costa e o Emerson Carioca, que são 2 jogadores titulares, eles estavam no banco. A partir do momento que eles entraram e que o Mirassol também começou a crescer por essa organização do Guanás, cara, foi um rolo compressor, sem ser brincadeira. Foram 15 minutos, o Botafogo tomou 3 gols em 15 minutos. O primeiro com 46 e o último com 61. E poderia ter tomado a virada, e aí obviamente eu tenho que citar que no primeiro tempo ignoraram um pênalti pro Botafogo vai mostrar daqui a pouco no Cris Ramos, e no segundo tempo também ignoraram um pênalti pro Mirassol. Ou seja,
a tragédia poderia ter sido maior. A tragédia poderia ter sido pior com a virada do Mirassol, que é uma equipe que a gente falou aqui, é o segundo melhor ataque do campeonato, que praticamente não perde no Campeonato Brasileiro. É uma equipe que é a sensação, de fato, assim, é um negócio absurdo, gente. É colossal o que esses caras estão fazendo. E aí, você está falando de uma equipe que é letal, sabe jogar esse tipo de jogo, que se entrega o tempo inteiro, e o Botafogo desmoronou. Até pela própria formação no início do primeiro tempo, é uma formação que fisicamente esse time cai um pouco. Porque o Santos não é um grande marcador, o Montoro não é um grande marcador, o Savarino não é um grande marcador. Quando entra o Newton, não deu nem tempo dele se organizar dentro da equipe. Então, cara, assim, eu tô com você, Fernando, assim, acho que o Ancelotti tem culpa por todo o lastro, por toda essa equipe ser tão frágil durante os últimos jogos. Mas especificamente ontem a gente tem uma mania feia de sempre colocar a culpa em treinador. O grupo de jogadores tem que ser responsabilizado. Não dá pra isso acontecer dentro de campo. É um absurdo. É pra cada um se cobrar e olhar e falar assim, gente, isso aqui é sacanagem. É sacanagem com a nossa própria profissão. Os jogadores precisam ser cobrados. Não adianta ficar batendo só em técnico. E o Marlon Freitas sair do jogo e deu, o Marlon, como é o capitão, falou com a imprensa. Cadê? Foi pro Premier. Aspas, cadê? Essa foi foi o final de jogo, quando eles falam pro Plin ali, agradecer o Plin aí, a gente vai usar as aspas. Ele falou, a diferença foi a postura. No primeiro tempo a gente teve muita coragem de jogar, aparecendo, associando bem. No segundo tempo a gente perdeu um pouco isso, essa movimentação, esse toque de bola. A gente sabe da indignação do torcedor, é inadmissível a gente fazer um placar de 3-0 e tomar um empate. E é o que o Pedrosa falou. E o capitão, obviamente, tem que ter a postura e tem que ter a fala de chegar ali, botar a cara e falar, galera, a gente viu que houve um problema e a gente tá assumindo esse problema. E é bem isso aí. Eu, às vezes, desse programa, Vene, que eu tive que falar, olha, eu não concordo com o Ancelotti, eu não entendi porque ele fez isso, eu não entendi porque ele fez aquilo. Tudo bem, eu fiz. Mas eu acho que dessa vez eles desplugaram da tomada. E você não pode fazer isso com nenhum time. O Botafogo não pode tomar um 3-3 dentro de casa pra time nenhum. Não é pra Mirassol, nem pra Palmeiras, nem pra Flamengo, nem pra ninguém. A gente sabe o outro lado, mas tem que sustentar o placar. Assim, talvez, Vene, a gente não pode também liberar todo mundo de toda a culpa. Talvez no jogo da prancheta venceu o treinador do Mirassol. Isso que eu queria falar. Isso que eu queria falar. Eu concordo com vocês em relação à postura. Mas no segundo tempo a gente viu um treinador do Mirassol que viu que no primeiro tempo ele tomou decisões erradas e aí no jogo da prancheta ele fez alguns ajustes, inclusive substituição e também na parte tática, e a gente pôde ver um treinador, no caso do Botafogo, o Ancelotti, não fazer nada. Ele levando um baile do treinador adversário e ele não fazendo nada, não fazendo nenhuma alteração, nenhum jogo na prancheta que pudesse tentar igualar a partida nesse segundo tempo. Concordo com vocês em relação a desplugar, falta de atenção, concordo com o Marlon Freitas, mas aí que entra o treinador, a experiência do treinador em fazer uma substituição para tentar mudar isso. Ou pedir para alguém segurar um pouco a bola, cair no chão, para ele tentar conversar com os jogadores. O treinador nada fez no segundo tempo, ele ficou observando o time dele levar um baile do Mirassol dentro do Newton Santos e ele não fez nada. Eu concordo, repito com vocês, mas eu acho que o treinador ele tem uma grande parcela de culpa sim nesse empate diante do Mirassol. E gente, assim, sem querer menosprezar o Mirassol, muita gente fala assim, nossa, é o Mirassol. Cara, eu vi de perto, uma das vitórias mais difíceis do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro foi diante do Mirassol dentro do Maracanã. Foi uma vitória muito difícil de ser conquistada. O Mirassol é um time muito bem treinado e a gente pôde ver isso no segundo tempo contra o Botafogo. Eu acho, sim, que faltou atenção dos jogadores, mas acho que o Ancelotti ele não tem uma pequena parcela de culpa nesse empate com gol de derrota, não. Ele tem uma grande parcela de culpa. Inclusive, eu fico na dúvida se o ideal é manter esse treinador até o fim do Campeonato Brasileiro. De verdade, eu não consigo mais ver o Ancelotti extraindo algo de positivo dessa equipe. E o Botafogo precisa abrir o olho. A gente brinca, mas hoje a briga do Botafogo é para conseguir uma vaga na Libertadores. E vai ficar cada vez mais difícil. Porque diante do que a gente está vendo com o Botafogo, essa situação dentro e fora de campo, de verdade, eu não consigo ver um cenário muito positivo. Então o Botafogo precisa abrir o olho, porque não é brincadeira o Campeonato Brasileiro. Eu não sei se não dá pra tirar nada de positivo. O primeiro tempo foi bem bacana. É porque, cara, olha só, como é que você tem uma equipe que mete 3-0 no primeiro tempo, aí você faz uma substituição, obrigado. Quer tirar o Danilo e colocar o Newton, por conta de uma questão física. Aí tudo bem, cara, o seu time toma gol com 40 segundos, o seu time toma gol 10 minutos depois e 5 minutos depois.
É até complicado pro cara ele falar assim, vou mexer no time, tomou o primeiro gol, vou mexer no time. Porque ele causa o desespero também nos atletas. Aí no segundo gol, a situação já tava complicada. Mas, Pedrosa, não precisa você fazer uma substituição pra mexer no time. Você pode fazer algo tático. Mas aí é difícil ver, sabe por quê? Às vezes também ele pediu e os caras não fizeram. A gente não sabe. Então, aí é outros 500. E por que eles não fizeram? Aí entra também no debate. Aí é mental também. Gente, o Ancelotinho, ele tá aprendendo. Vão? Vocês vão concordar comigo. Ele não tem tamanho pra ser treinador. Mas olha só, aí eu acho que também é uma coisa que a gente também se debruça muito dela. O Felipe Luiz também tá aprendendo. Não, mas olha só, cenário totalmente diferente. Porque tem um ganhando e um perdendo? Não, a gente tem que entender isso também. Eu acho que nem tudo é isso. Não dá pra comparar. O Felipe Luiz, ele assumiu uma equipe que, teoricamente, ele jogou junto. Ele tava no Sub-17, então, passou pelo Sub-20. Eu falei, tem elementos aí de sorte, de coincidências que fazem Felipe Luiz não o caminho assumiu dele ser um mais time tranquilo. Atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. O Felipe Luiz não tinha essa pressão, muito pelo contrário. Que é uma ele pressão pegou um grande. cenário totalmente perdido. Mas eu tô querendo dizer na experiência. Agora, eu não tô querendo dizer quem é melhor ou pior. Eu tô querendo dizer na palavra experiência, entendeu? Na experiência, são parecidos. Os elementos que o tornam melhores ou piores, vencer ou ganhar, são outros. E eu falei isso aqui. O Felipe Luiz, ele tem mais elementos positivos porque ele é brasileiro, porque ele conhece as competições, porque ele já jogou enquanto jogador, porque alguns caras que hoje ele treina, ele jogou junto. Tudo isso ajuda bastante, tá? E faz ele realmente passou pela categoria de base. Isso é importante. Ele tá 30 passos à frente. O que eu tô querendo dizer é que na palavra experiência, eu nem sei se tudo a gente pode se debruçar. Vê o Felipe, faz escolhas erradas e certas. Já criticamos ele aqui também. Vamos fazer o seguinte? Temos que falar de campeonato brasileiro, porque sim, meus amigos. Não parece, mas tivemos campeonato brasileiro durante a semana. E uma grande surpresa, né? Né, Garone? Surpresa ontem lá no Newton Santos, né? A surpresa foi o 3-0 do Botafogo no primeiro tempo, né? O primeiro tempo foi surpreendente, o segundo tempo foi mais dentro da normalidade, foi não? Mas o Botafogo é favorito nesse campeonato de 2023, não é? Eu acho que é 23. Tem que ver como é que vai ser o 2026 do Botafogo. É 2023 ainda? Rapaz, hein? O que aconteceu ontem, hein? Não, olha só, o Botafogo tá fazendo... tudo bem? Vocês estão vendo a plaquinha ali, placar aberto? Ou então aqui essa plaquinha aqui também, o painel. Meu sorriso cada vez mais se assemelha. Todo dia um sorriso amarelo aqui por causa do Botafogo. Ainda bem que não sou só eu. Tava sozinho naquele... Todo mundo ganhava e o Vasco lá embaixo. Pô, dependendo do Botafogo, eu vou ficar com cara de mostarda, meu amigo. Tá difícil. Não. Tá difícil. Mas, cara, eu vi camisa do Fogão hoje. Eu vim verdade. homenagear o Botafogo. É verdade. Você gosta. Camisa preta. Eu coração não. Gosta do Fogão. De jeito nenhum. Você tem um coração programa imenso. especialíssimo hoje. Olha aqui as cores, tudo aqui em homenagem ao Fogão, entendeu? É uma noite especial. Vai ter até petisco hoje aqui no estúdio da Placar. Que hoje isso? Mentira. Oferece ali. Pipoquinha? Ó, eu vou, hein? Eu não quero isso, não. Esse amarelinho é o quê? Hoje tem petisco aqui, ó. Parece a camisa do Mirassol, esse amarelinho é o quê? Tá até amarelada essa pipoca, né? Tá amarelada? Amarelinha. Manda Amarelinho, ali pro bandeira ali, ó. Vai. O Vasco e o Fluminense estão na frente do Botafogo no campeonato, né? Pela festa, pela alegria. Daqui a pouco eu como. Só pra não passar piada, eu peguei pra dar uma moral pra você. Eu vou pegar aqui. Não, pode ali, você não tá mostrando a pipoca, não. Cadê? Especial. Aqui, ó. Aí, ó. Hoje é um dia especial. Olha aqui, tem pipoquinha. Que beleza, hein? Inacreditável. Rapaz. Esse programa tinha que ter começado ano passado. Como é que você conseguiu uma pipoca tão rápido? Quem tinha aí? A pipoquinha tá boa, né? Desde Tá boa mesmo. Quentinha, não? Tem como... Chama os comerciais já pedindo Parabéns lá. à produção. Eu não sei quem teve essa ideia aí, mas parabéns à produção. Eu não gostei, não. Por mim, demite. Não, tá tranquilo. Não quer mais pipoca, não. Já tá farto de pipoca. Ele não aguenta mais negócio de pipoca. Já teve muita pipoca ontem. Muita pipoca aqui. Ontem, né? Eu vou ouvir Ontem você teve aí. só o milho que é amarelo do Mirassol. Eu vou ficar comendo pipoca enquanto você explica o que aconteceu ontem. Tem bastante coisa pra falar. Se eu colocar uma pipoca na boca, eu já não consigo desenvolver o raciocínio. Tá engraçadinho esse programa, hein? Tá demais, O programa tá engraçadinho. Que foi essa ideia aí? Tá uma resenha, rapaz. Essa ideia provavelmente foi do apresentador na surdina, fora do grupo, porque eu não vi nada. Ele tem um grupo paralelo. Eu jamais faria um negócio desse. Inacreditável, Eu vim homenagear o Fogo.
A perseguição. E eles queriam botar num balde de um time, tá? Eu que não permiti. Aí não, eu ia embora. Quer ver? Não. Bota aí no ar aí. Aí sai todo mundo. Eles me ofereceram aqui, ó. Vou botar aqui no ar pra vocês verem aí, ó. Bota aí, tá aí a foto aí, ó. Olha aí. Eles me propuseram. Bota aí, bota aí. Eu não quero estar aqui segunda-feira, não. Você viu o que a produção me sugeriu. Ah, olha só, eu que não aceitei, cara. Vamos ver, vamos ver. Dá uma olhadinha aí, ó. Cadê? Que absurdo, hein? Porque senão ia ser... não ia ser nessa cumbuquinha, não, cara. Meu amigo. Né? Vai até comer mais aqui enquanto o pessoal... Bota aí na tela. Quem tem isso? Absurdo. De onde veio isso? Imagina. Menos mal. Imagina só, rapaz. Eu falei, não, eu não vou permitir que façam isso com o fogão. Você não ia permitir. Não deixei. Perfeito, e eu era contra esse negócio da pipoca. Eu fui contra. Eles é que forçaram. Eu falei, não, tem que botar a pipoca. Eu falei, tá legal. Tá certo. E aí, Bandeira? É engraçadinho, né, o programa? É engraçadinho, animado, engraçado. Não tava combinado isso com você, não. Não. Essa aqui... Não, espontaneidade. E essa não é de micro-ondas, não, hein? Não é. É pipoca de Essa fogão. É pipoca raiz. É de fogão. Essa tá amarela. É de fogão. Tá amarelada, inclusive, né? É brincadeira. Quando você foi contratado por 5 anos, aquele contrato maravilhoso e tal, combinaram que ia ter essas coisas aqui? Não, né? Não combinaram. Você não leu as pequenas letras. Vou trabalhar com meus Tá nas letrinhas miúdas, é que você não leu as letrinhas miúdas. Tá nas minúcias. Tá certo. Explica pra nós aí, Bandeira. É melhor animar pra esfriar a cabeça ao invés de eu entrar com o pé na porta, porque ia ficar complicado. Lá no canal, por exemplo, o jogo acabou cedo, acabou 9h30. Lá no canal, por exemplo, eu falei, meu amigo, vou chegar em casa, ver o Palmeiras e River e vou dormir, porque eu não vou gravar agora, que eu não tenho condições de gravar sem falar algumas coisas que depois eu me arrependeria. Mas a leitura do Ancelotti... Não, deixa aí, fica quieto, deixa eu falar, deixa eu analisar o negócio. Se acalmar. A leitura do Ancelotti no primeiro tempo de todo o time foi perfeita. O Mirassol é um time muito bom, como nós vimos. É um time muito bom que sai para jogar. E aí já traçando um paralelo, um comparativo com o Red Bull Bragantino, é um time que também sai para jogar e o Botafogo teve bons momentos recentes no Newton Santos contra times que vêm jogar. Red Bull Bragantino e contra o Mirassol, só que contra o Mirassol o Botafogo tomou o gol no segundo tempo muito cedo. Enquanto o Bragantino tomou 1-1, ainda tinha tempo, conseguiu desenvolver para fazer mais 3 e golear. Então o Botafogo identificou muito bem que quando o Mirassol sai, a transição defensiva deles não é tão boa, não é tão bem preparada. E os laterais sobem muito, só que o Reinaldo, talvez por ser mais experiente, ele é mais bem protegido que o Lucas Ramon, que é muito bom, por sinal, fez um gol. Só que antes dele fazer o gol, o que aconteceu? No primeiro tempo, o Botafogo explorou bem os lados, conseguiu fazer o primeiro gol em transição, com o Danilo participando, com o Santiago muito bem no jogo, independentemente do resultado. Santiago Rodrigues chegou ao Botafogo, e aí ele encontrou o espaço que tinha que encontrar mesmo ali para o Savarino fazer o gol. Na segunda, uma transição muito boa também para o cruzamento, até a bola chegar e para o Telles e sobrar para o centroavante, para o Cristiano fazer o gol. Só que no terceiro gol do Botafogo, já dava para identificar um problema seríssimo. Porque o terceiro gol do Botafogo sai de contra-ataque. Beleza. Você já comemorou um gol preocupado? Eu comemorei, Garoni, um gol preocupado. O que aconteceu? O Mirassol saiu jogando no tiro de meta e o Botafogo foi marcar alto. Se vocês observarem um lance inteiro, o Mirassol tocou a bola desde o goleiro até lá na frente, caneta no Barbosa, finalização. E aí o goleiro Léo Link faz a defesa, na transição o Botafogo faz o gol. Mas ali já tinha uma frouxidão, já tinha uma marcação demonstrando problemas. Mesmo assim, muita gente no início já quis ratificar, não podem jogar juntos, Marlon Freitas e Danilo. Por mais que no terceiro gol do Botafogo nós tenhamos visto esse problema, o Marlon com o Danilo ontem estavam bem. O Danilo deu muita dinâmica ao jogo por dentro, principalmente nas transições. E ele saiu no intervalo por precaução. Botafogo só tem Campeonato Brasileiro. Não tem mais Copa no meio de semana, não tem mais Libertadores, Copa do Brasil. E aí saiu por precaução. Entrou o Newton. O Newton é o grande culpado? É óbvio que não. Vem até jogando muito bem ao longo da temporada em momentos difíceis. Só que não encaixou com o Marlon Freitas e nem deu tempo de encaixar. Pela segunda vez, no Newton Santos, o Botafogo toma um gol de lateral. É algo recorrente, não pode acontecer. O treinador tem muita responsabilidade em muita coisa do que aconteceu. Só que os jogadores não são robôs. Então já tinham tomado um gol do John com lateral direto, no Bragantino. Logo depois de ter feito o gol, o Botafogo, mas aí conseguiu fazer o 4-1. E ontem,
Com 30 segundos, o Chico da Costa entrou no intervalo, muito bom centroavante, Mudou tem uma o jogo, leitura tática legal pra caramba, ele vinha de lesão, e com 30 segundos, o Telles deu um passe torto pra lateral, e o time não marcou o pivô certinho e o chute depois do Chico da Costa. Ali, meu amigo, não é treinador. Ó, marco aqui, o zagueiro desce, um pega, o outro sobra, o volante encaixa na marcação, lateral também. Acabou, não tem como um time ficar tomando gol de lateral toda hora. É desatenção dos jogadores. O treinador também não vai ficar ali comandando igual robô, igual videogame. Os caras estão dentro de campo. A bola tá parada, um lateral, um troço cobrado com a mão. O time tem que saber marcar isso, é básico do futebol desde a escolinha. Quando o Botafogo tomou o gol com menos de 1 minuto, quem acompanha futebol e acompanha o Mirassol já imaginava o que poderia acontecer. É claro que o Mirassol ia tentar se instalar no campo ofensivo, não ia deixar o Botafogo sair, ia pressionar nos primeiros 15, 20 minutos até conseguir fazer o segundo gol para tentar achar com bastante tempo o terceiro. Só que os 2 gols saíram muito rápido. 12, 15 minutos, o Botafogo já tinha tomado o empate. E aí o jogo entrou em banho-maria. Não é que o Mirassol tenha trabalhado também para virar o jogo, o Botafogo ficou pressionado o tempo inteiro, não. O Botafogo teve condições de botar a bola no chão, fazer a transição novamente, jogar. Agora é responsabilidade do treinador. Falta muita leitura para o Ancelotti quando ele é surpreendido pelo treinador adversário. Ele não apresenta o antídoto para contrariar o outro time. Ele não consegue. O Botafogo vinha bem contra o Palmeiras do Abel, tomou um gol, já era, acabou o jogo. O Botafogo foi surpreendido pelo Fernando Diniz, em São Januário principalmente, já era, não conseguiu mais fazer uma jogada sequer depois do gol de empate do Vasco. Agora contra o Crespo, mesma coisa, o São Paulo, em cima do que vem fazendo sempre, fez o gol com o Dineno e o Botafogo não conseguia trocar passes. Ontem, novamente, fez 3-0, leu muito bem o jogo na primeira etapa, quando foi surpreendido com o gol no início do segundo tempo, não soube o que fazer, o Botafogo não conseguiu sair, e aí, na falta de atitude dos jogadores e na falta de repertório do treinador, tomou um empate. Poderia ter feito mais um gol, poderia ter vencido por 4-3, como poderia ter tomado gol também, mas o empate foi justo pelo que o Botafogo fez no primeiro tempo, foi muito bem no primeiro tempo, e foi justo pelo que o Mirassol fez na segunda etapa também. Olha aqui, bota na tela nossos outros convidados aí da noite, né? Porque eu quero oferecer pra todo mundo. Raíza! Ô, Raíza! Vai a pipoquinha aí, Raíza. Olha o casaco dela. Cadê a Raíza? Ô, Raíza. Pipoquinha, né? Pipoquinha, que loucura, Elan. Que loucura que aconteceu. Que loucura, né, Raíza? Newton Santos ontem. Cadê o Papa? O Papa não tá aí também, não? A cara do daqui a pouco vai entrar o Papa, vai querer uma popcorn aqui também. Fala, Raíza. Raíza tá na porta do Maracanã. Raíza, vou guardar uma pipoquinha pra você aqui, tá? Tá até amarelinha a pipoca, viu? Obrigada. A produção hoje arrumou aqui. Hoje não? O que ela falou? Ela não quer pipoca hoje. Ela não quer pipoca, não. Não, Raíza, tem pipoca pra você aqui também. 2 dias seguidos de pipoca. Eu vou mandar te entregar aí. Vou mandar te entregar no Maracanã aí. Fica tranquilo. Estudiantes, Raíza. Se a pipoca é doce ou salgada. Vamos lá, Textor se irrita com o segundo tempo, mas pede paciência com o Ancelotti e descarta mudanças. John Textor ficou muito irritado com a postura do Botafogo no segundo tempo contra o Mirassol nessa quarta-feira. No entanto, o acionista da SAF Botafogo descartou demitir o Davi Ancelotti. Informou o GE na madrugada do dia 18, meu aniversário. O Glorioso abriu 3-0 no primeiro tempo, mas sofreu 3 gols do Mirassol em 15 minutos na etapa final e ficou no empate nessa quarta-feira no estádio Newton Santos, em partida pela 12ª rodada. Em partida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, desperdiçando a chance de entrar no G4. De acordo com o GE, Textor segue confiando em David Ancelotti para comandar o time e tirá-lo do mau momento que ele enfiou a gente. Empresário norte-americano não vê o trabalho do italiano como perfeito, mas entende que precisa de paciência. Ainda segundo a reportagem, o trabalho de David Ancelotti é elogiado internamente, mas a forma como o italiano conseguiu blindar o elenco das notícias envolvendo a SAF e a Eagle é valorizada pelos dirigentes alvinegros. Então essa notícia aí. Então o pessoal que tá pedindo aí Cuca, pedindo aí fulano de tal, esqueçam, como eu falei, duvido muito que o Ancelotti seja demitido, né? A não ser que algo muito grave aconteça. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui
você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.